O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, amigo e amiga do podcast Meio Campo da Central 3. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Leandro Stein, Felipe Lobo e Bruno Bonsante, ao vivaço às 14h02 do dia 22 de novembro de 2024. Para você que está com a gente ao vivo, bem-vindo. Um grande abraço para você. Você que está ouvindo a gente de forma gravada, seja na sexta-noite, no sábado, no domingo, um abraço da mesma forma. Bem-vindo. Espero que a nossa companhia lhe seja bacana. A gente na próxima hora e pouquinho, a gente vai conversar com você sobre futebol. Hoje o Matias Pinto não está com a gente, o Matias vai inclusive tocar como DJ no sul do Brasil. Outras atividades, fazemos outras coisas, inclusive visitem todas as nossas cozinhas, o canal do Lobo sobre games, por exemplo, próxima fase, o canal do Bonsante sobre Futebol Manager, Bonsa FM. A gente tem sempre outras atividades, porque afinal de contas vivemos em um país caro para o que a gente ganha de dinheiro na nossa profissão. Então, às vezes, a gente tem que fazer 2 trabalhos, 3 trabalhos, um freela aqui, pinga lá. Bruno Bonsante está me devendo um save, eu quero ver o CSA ou o CRB na Libertadores, porque agora voltei a morar em Maceió e sou bairrista, embora seja um bairrista não clubista. Eu quero bem do futebol alagoano, então sou o Antony Garotinho, com aquela camisa metade Flamengo, metade Fluminense no Maracanã. Não sei se você se recorda dessa foto. A camisa meio a meio, a parte do Flamengo com o distintivo do Fluminense e a parte do Fluminense com o distintivo do Flamengo, que deixava a camisa ainda mais bizarra. Toma essa. Agora toma essa você, Leandro Stein. Eu vou cantar para você a manchetaça do dia, de ontem, na verdade. Presidente da China, Xi Jinping, dá um pedaço da Lua para presidente Lula em jantar. Cara, o Lula ganhou um pedaço da Lua de presente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Assim, um amigo meu, inclusive, postou essa notícia no Instagram citando o Thiaguinho, né? Porque tem aquela música, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Fala sobre buscar um pedaço da lua, né? Então, uma poesia brasileira para esse grande momento. Cara, ganhar um pedaço da lua, eu realmente fiquei de cara. Tô meio perplexo, tô meio chocado até o momento. Bruno Bonsante, CRB ou CSA? Os dois são ótimos times, clubes muito grandes, de extrema tradição. Perfeito. Eu queria falar Asa, né? De Arapiraca. Não ia. Não. Benetton da Mild Seven ou Williams da Hotmans? Benetton. Ok, eu torcia para Benetton. Você sabe que quando a gente é criança, a gente inventa de torcer para alguma coisa sempre, né? E eu torci para Benetton. Eu sou fã do Schumacher, né? Então... Perfeito. É um bom cara para você ser fã. De fato, me parece bem razoável ser fã do Schumacher. Eu gostava daquele carro colorido, mas enfim, o meu time de Fórmula 1 acabou. O meu time na NBA acabou. Mas só para deixar claro que eu comecei a torcer pro Schumacher quando ele tava perdendo. Depois ele começou a ganhar e eu fui recompensado, mas eu acompanhei umas derrotas com a Ferrari também. Porque teve isso, né, Lobo? Na segunda ou terceira corrida do Schumacher, o Schumacher quebrou e o Galvão Bueno falou assim pro Reginaldo Leme: esse aí é o cara que o Briatore queria. Posso falar? Vai perder dinheiro, hein? Vai perder dinheiro com esse cara. Acontece, né? É engraçado. Aliás, eu recomendo que vocês pesquisem esse vídeo no YouTube e assistam, que é bem divertido. E eu gosto muito do Galvão, mas aí acontece. Quando você fala essas coisas, você sempre corre o risco de estar redondamente enganado, né? Mas é demais. Mas sabe que eu gostava muito da Williams, né? Eu torci muito pro Senna e pra Williams. Eu gosto da McLaren, a equipe que eu sempre gostei. Mas eu gostava muito da Williams, porque a Williams, principalmente em 92... tinha aquele carro que era o carro que eles chamam de outro mundo, né? Que o Mansell é campeão. E, pô, eu fiquei pensando, se o Senna dirigir esse negócio aí, vai ser embaçado. E aí no ano que o Senna foi, tiraram todos os eletrônicos, proibiram tudo. Mas a Williams ainda era boa, né? Tanto que o Damon Hill brigou pelo título com o Schumacher. Se o Damon Hill brigou, né? Enfim, não que o Damon Hill não mereça seus méritos, foi campeão do mundo, né?
Mas o Senna era melhor, né? O Senna poderia ter brigado também, poderia ter ganhado até o título. Também, então... É uma eu sempre posição... gostei de Fórmula 1 e esses carros eram bonitos, né? Eu gostava muito. É uma posição polêmica que eu tenho, é uma opinião que eu não sei se, né, espero não ofender muitas pessoas, mas na minha opinião o Ayrton Senna era melhor que o Damon Hill, né? Não sei se de repente eu posso estar falando uma coisa aqui que as pessoas não concordam. Ô, Leandro Stein, a gente vai falar hoje, acabou a data FIFA, né? A gente tem agora pela frente Premier League, Sul-Americana, a gente vai falar de multiclubes, coisas acontecendo lá na Inglaterra. Mas sobre data FIFA, a gente vai dar uma pinceladinha sobre seleção brasileira daqui a pouco, mas eu quero te ouvir sobre San Marino. A seleção de San Marino, pela primeira vez, fez 3 gols numa partida, pela primeira vez se classificou em alguma coisa, de alguma instância, de alguma coisa no futebol. O San Marino subiu de divisão, né? Um acesso incrível na Liga das Nações. Tá gorda a Liga das Nações, tá muito grande, tá muito inchada, né, tá um pouco demais, então é difícil, vai ter quartas de final ainda de Liga das Nações, então a gente fica com essas histórias menores, e a história de San Marino é uma história menor pelo patamar em que se conta, mas é uma historiaça. Bom, San Marino, assim, números de San Marino, acho que para mim o número que demonstra melhor essa situação San Marino tem 211 partidas em sua história como seleção, são 3 vitórias, 10 empates e 198 derrotas, com aproveitamento de 1,42% dos pontos disputados. E, bom, desses resultados, nessa Liga das Nações vieram 2 vitórias e 1 empate, né? Então diz muito como é algo especialíssimo essa campanha, né? Uma seleção que está sempre na rabeira do ranking da FIFA, está sempre na rabeira, sempre esteve, né, nessa história de 3 décadas como seleção oficial, disputando as competições da UEFA, sempre teve na lanterna, nunca tinha passado 2 jogos seguidos sem sofrer derrotas, e foi exatamente o que aconteceu nessa data FIFA, né? A gente foi pensar, San Marino fez mais pontos que a seleção brasileira nessa data FIFA. Empatou com o Gibraltar, no resultado importante para manter essas esperanças, e aí ganhou de Liechtenstein, que é a grande vítima de San Marino, né? Essas 3 vitórias foram todas contra Liechtenstein. No primeiro turno dessa Liga das Nações já tinha sido uma vitória que encerrou um jejum de 2 décadas da seleção de San Marino, e que tinha sido a primeira vitória num jogo oficial, e essa vitória por 3-1 dessa segunda-feira foi bastante simbólica, porque foi a primeira vitória de virada da história de San Marino, a primeira vitória com o primeiro jogo, né, com 3 gols marcados pela seleção, enfim, vários recordes, várias singularidades nessa conquista, para uma nação que, se a gente for pensar, é basicamente uma cidade, né? Porque San Marino tem 35 mil habitantes. Então tem todo esse contexto muito pequeno, muito pequenino de San Marino. Foi uma vitória muito comemorada que garantiu esse acesso para a terceira divisão da Liga das Nações, e também pode repercutir nas eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Porque se a gente for ver o regulamento, né, todas as seleções que foram campeãs de grupos na Liga das Nações, nessa Liga das Nações, elas podem disputar a repescagem para a Copa do Mundo, né? Vão ser selecionadas 4 seleções campeãs de grupo, independentemente da divisão, e aí existe um ranking entre primeira, segunda, terceira e quarta divisão. E aí San Marino, se essas seleções elas conseguirem, via eliminatórias da Copa, conseguirem a classificação direta para o Mundial ou para a repescagem, né, ficando na primeira ou na segunda colocação desse grupo, se 10 seleções desse hall de campeãs da Liga das Nações conseguirem essas 2 primeiras colocações nas eliminatórias, San Marino pode ir para a repescagem, que seria um feito imenso e inimaginável para uma seleção desse tamanho, né? E aí, só alguns dados que acho que são bacanas também destacar, né, alguns nomes. Um é o Roberto Cevoli, que é o técnico desde 2023, está com 10 partidas à frente da seleção e conseguiu, né, esses resultados históricos. São 2 vitórias e 2 empates em 10 partidas, que é um desempenho estupendo pensando para o contexto de San Marino. E é um treinador que, assim, a maior parte da carreira, ele é italiano, né, como jogador ele chegou a passar uma temporada na Série A com o Modena, mas fez a carreira dele como treinador a maior parte do tempo na Série C. E desse time atual, grande destaque, o Nicola Nani, que fez gol contra Gibraltar e fez gol
contra Liechtenstein, é o jogador que está numa situação melhor na carreira de clube, se a gente for pensar, e é um jogador da Série C, ele é reserva do Torres na Série C do campeonato italiano, né? Então é um contexto muito modesto para San Marino, se a gente for pensar mesmo na história da seleção, né? Os grandes nomes da seleção, um deles foi o Bonini, que era um jogador da Juventus nos anos 80, que ele chegou a jogar na seleção italiana sub-21 numa época que não existia a seleção de San Marino oficialmente, e aí depois, já veterano, quando se cria a seleção na virada dos anos 80 para os anos 90, ele passa a defender a seleção, ele foi campeão da Champions pela Juventus, era meio-campista reserva naquele time famoso do Platini, que era a base da seleção italiana campeã do mundo em 82, e outro grande destaque é o Andy Selva, que é o maior artilheiro da história da seleção de San Marino, com incríveis 8 gols, mas que na sua carreira ele passou a maior parte do tempo em clubes da Série B, da Série C do campeonato italiano, jogou em Sassuolo, jogou em Verona, então é um contexto muito modesto para a seleção de San Marino, é uma seleção que acho que é interessante para a gente olhar também, é uma seleção muito jovem, né? Até fui olhar a idade dos jogadores, a maioria dos 2 jogadores titulares só nesse jogo contra o Liechtenstein, eles eram acima de 24 anos, né? Então uma seleção muito jovem, tinha até um zagueiro titular de 18 anos que joga no time Primavera, né? Nos juniores do Sassuolo, então tem toda essa juventude. E outro dado que acho que vale destacar sobre o San Marino, que é um dado curioso que nem muita gente comenta, né? San Marino, a Federação de San Marino, ela existe desde 31, embora a seleção tenha surgido mais de 50 anos depois, né? E na década de 60, a Federação de San Marino, ela ajudou a criar um clube italiano, né? Um clube pro campeonato italiano de San Marino, que disputasse as ligas profissionais na Itália, né? Que atualmente se chama San Marino Calcio, está brigando para não cair para a 5ª divisão do campeonato italiano, né? Que ele joga a Série D, que é regionalizada, já chegou a disputar a Série C, então tem essa curiosidade, né? San Marino, antes de ser uma seleção, ela disputava já as ligas as divisões inferiores do campeonato italiano, com um time semiprofissional que antes era chamado de Vitor San Marino, agora é chamado de San Marino Calcio, e segue sendo importante, né? Assim, o Bonini jogou lá no fim de carreira, o Andy Selva jogou lá, e 3 jogadores da atual convocação atuam lá. Então, um momento muito especial para a seleção de San Marino, que, assim, historicamente a gente pode considerar a pior seleção do mundo, que passou muito tempo na rabeira do ranking da FIFA. É uma pena só que San Marino não jogue seus jogos, já que a gente falou de Fórmula 1 hoje, tinha que jogar no meio do autódromo de Imola, né? Tinha que ser o estádio de San Marino lá. É que você sabe que, curiosamente, San Marino é um naming rights, né? Porque o circuito não fica em San Marino, né? Fica em Imola. Era naming rights do circuito. E agora que voltou a correr em Imola, não chama mais San Marino porque não tem mais o naming rights. E nesse ano foi incrível, né? Porque teve uma etapa o Tour de France começou na Itália e uma etapa passou por San Marino, mas era tipo assim, um intervalo de 20 minutos atravessando o país inteiro. Foi incrível. Antes da gente dar uma palavrinha de seleção, faça uma observação sobre o futebol brasileiro, sobre o esporte brasileiro em geral, porque a gente está vendo o que está acontecendo em Brasília, o bicho está pegando lá em Brasília, indiciamentos 1000, mas aconteceu algo importante ontem para o esporte brasileiro, e evidentemente eclipsado por tudo isso que está acontecendo por lá, né? O Lula assinou ontem, a gente tem um projeto de lei e agora as empresas que patrocinam o esporte, que se envolvem com o esporte, vão precisar se comprometer com os direitos das crianças, dos adolescentes, com a proteção de crianças e adolescentes, combate à violência sexual. Existe uma série agora de prerrogativas e trocando em miúdos é isso. Se uma entidade envolvida com o esporte não preencher determinados requisitos no combate a estes temas, essas entidades não vão receber recurso público. Então, eu achei muito legal, o ministro dos esportes, né, citou ontem o evento em que o Lula assinou o projeto e tal, o ministro cita isso falando também sobre a Copa do Mundo de 2027, e é por isso até que eu trago para cá, porque eu sou um dos maiores críticos da Copa de 27 ser no Brasil, eu não queria que fosse, não acho que o Brasil está pronto para ser, mas
me parece razoável ligar os pontos. Se o ministro falou sobre isso, se o ministro tem na cabeça que a Copa de 27 no Brasil tem esse sentido de fomentar políticas públicas, se a gente realmente quer fazer essa ponte, ou seja, se a Copa de 27 servir de alguma forma como meta para a gente ter mudanças de regimentos e tal, aí muito que bem, aí ótimo. Eu achei essa uma boa notícia. Evidentemente, ontem tinha a notícia mais quente acontecendo em Brasília, a gente não leu isso por aí, mas acho legal. Algo a falar sobre seleção brasileira, o Felipe Lobo? O Brasil empatou com o Uruguai, os jogadores falaram nada com nada, não dá muito para levar em consideração. Eu não sei se o Dorival deve ficar ou deve sair, se dependesse de mim sairia, mas também não sei o que põe no lugar para resolver. Acho que só o Rafinha e talvez o Gabriel Magalhães saem em alta. Queria um olhar ligeiro seu sobre a seleção brasileira. Rapidamente, né, já que foi na terça o jogo, mas assim, acho que é uma data FIFA que deixa uma impressão ruim do Brasil, já tinha sido no jogo de quinta, piorou, acho que no jogo de quarta, de terça, porque deu uma sensação de contra um adversário um pouco melhor já, né, mais qualificado. O Brasil tem menos ideias ainda em relação ao que quer fazer em campo, e repito que esse para mim é o principal problema. O resultado é muito ruim, mas o Brasil vai para a Copa, vai classificar. Então o resultado, nesse caso, diferente das últimas eliminatórias que você tinha classificação até os 4 primeiros, direta, e o quinto para repescagem, dessa vez a classificação não é um perigo, como foi, por exemplo, com o Dunga, como foi lá em 2002, que chegou a ficar ameaçado. Dessa vez não. Mas os resultados são piores, são os piores resultados da história do Brasil nas eliminatórias nesse formato, o que já é alguma coisa para ser destacada, né? E isso tem participação de todos os anteriores também, né? Tem a participação do Fernando Diniz também, que ele começou. Eu também acho que as declarações de jogadores, eles falam porque eles estão treinados a falar isso, eles não vão falar, tá ruim porque o técnico tá fazendo um trabalho ruim, então tá ruim porque o fulano não tá marcando ninguém. Não é o papel deles mesmo fazer isso e tá certo. Mas não dá, né? O Brasil não jogou pra caramba, como o Rafinha falou, nem o que o Dorival falou que o Brasil jogou bem. Não jogou bem. Acho que o Gabriel Magalhães se estabelece como um jogador importante ali. E a gente já estava desconfiado que o Marquinhos não estava conseguindo atingir esse nível, e eu começo a achar que talvez ele precise mudar, sair do time. E eu, de novo, vou repetir algo que não só a gente já tinha falado, muita gente já falou. O técnico do Brasil, seja o Dorival, seja quem for, precisa pensar num Brasil com laterais zagueiros. Porque, por exemplo, o Marquinhos, ou enfim, outros jogadores, pode fazer uma lateral direita bem competente. E porque é isso que a gente tem hoje, são jogadores competentes. E na lateral esquerda eu testaria o Beraldo, que tem jogado assim no PSG eventualmente. Militão na direita, né? Seria uma ótima o Militão opção seria o nome certo, mas ele vai ficar um ano fora, né? Vai ficar um ano fora, mas eu acho que ele seria o nome ideal, até porque jogou assim na Copa. E, de novo, não é uma perseguição ao jogador, porque eu acho que ele é bom e ele tem que estar no grupo, mas ele não pode jogar na função que está jogando, que é o Bruno Guimarães. Não dá para o Bruno Guimarães jogar nessa posição, principalmente do lado do Gerson. Então joga os dois, eu acho que perde muito, e é um setor que o Brasil tem sofrido. E não é só uma questão de nome, tá? É uma questão assim, você poderia jogar com esses dois desde que o esquema fosse diferente, tivesse uma compensação. A gente não vê isso. O que a gente vê é que o Brasil tem defesa e ataque, e não tem meio, porque esses dois jogadores ficam muito isolados, e na verdade o Gerson vira quase um quinto, né? Porque ele chega muito na área, enfim. Então acho que esse é um problema, vai ter que ser pensado. Sobre a continuidade, para fechar, eu não sei quem poderia ser o técnico, mas eu não consigo defender que o Dorival tenha que continuar do jeito que tá. E eu não conseguiria também pensar em esperar para ver quem vai aparecer. Acho que você vai ter que pensar em opções que você tem agora. Eu não acho que o Abel Ferreira é uma opção, não porque ele não seja bom, mas me parece que ele não tem interesse nisso. Ele teria interesse, imagino, em opções da Europa, em times melhores da Europa. Mas não me parece, enfim, poderia ser um nome, mas eu sinceramente acho que ele não tem interesse, não é nem a questão da CBF. A gente sabe que a CBF não tem interesse nele porque, né, o Edinaldo está mais preocupado com as federações.
e agradar as federações, e o nome dele não agrada as federações, né? Eu tô falando da parte do Abel, porque eu sei que o que a gente sabe é que ele não parece ter esse interesse. E aí é uma opção difícil, eu não sei. Muita gente fala do Jorge Jesus, acho improvável que ele queira, nesse momento, pela grana, porque ele tá ganhando muito dinheiro lá na Arábia Saudita. Então, não sei, mas eu acho que teria que pensar em alguma solução, mesmo que não seja um técnico de super elite, e o Brasil não tem mesmo, mas acho que tem que pensar em alternativas, porque com o Dorival, me parece que se esgotou o tempo de esperar alguma coisa, porque o problema pra mim é esse, não tem nada, eu não vejo nada que salva desse time. O Rafinha tá se salvando por individualidade, mesmo assim não resolve o problema, né? E muita bola parada também, né? Não é nem porque ele tá driblando 8, né? Também. Eu acho que o principal problema é esse, né? Porque o trabalho do Dorival em anos de futebol internacional é curto. Mas a gente não vê nada, né? A gente não vê nada sendo construído, né? Não tá. Esses sinais de que tem um progresso na seleção brasileira não estão aparecendo, né? E assim, eu entendo quando ele coloca 5 pontas em campo ao mesmo tempo, que é uma tentativa de meio que colocar em campo os jogadores mais talentosos, né? Que no Brasil, por acaso, são os pontas. Acho que não é necessariamente uma estratégia ruim. Quando você tem 8 ótimos zagueiros num time, forma um time com 3 zagueiros. Você tem ótimos meio-campistas, faz um time com 4 meias. Tem ótimos atacantes, por aí vai. O problema, para começar, né, é que o campo só tem 2 pontas, né, a esquerda e a direita. Se tivesse 5, seria uma vantagem para o Brasil. O segundo é que, quando você joga dessa maneira, o jogo não para nunca, né? Porque a natureza do ponta é pegar a bola e partir para cima. E ele não vai ganhar o mano a mano todas as vezes, né? Então, tem muita perda de bola, e aí tem contra-ataque, aí você tem 2 caras só no meio-campo que tem que cobrir todo esse espaço. Mesmo os caras do meio-campo, eles não conseguem realmente construir alguma coisa, porque ele joga a bola no ponta, a bola não volta, o ponta pega e acelera, né? No geral, né? A maioria do impulso de jogadores dessa posição é fazer isso. Então, mesmo que você oriente, lógico, um desses pontas era o Rafinha, que estava jogando mais centralizado, mas assim, que tem um pouquinho mais de cacuete de meia. Mas mesmo que você oriente, né, você está obrigando os jogadores a jogarem contra a memória muscular deles. Então, não acho que tem futuro um time desse jeito. E assim, acho que, de novo, trazendo contexto internacional, é um momento em que é possível pegar técnicos de elite para seleções grandes. Até para seleções não tão grandes assim como a dos Estados Unidos. Então o Brasil tem a obrigação de explorar esse mercado para substituir o Dorival Júnior. Ou admite de uma vez que não quer técnico estrangeiro, sob a minha gerência não terá um técnico estrangeiro na seleção brasileira, e aí a gente vai com o Dorival mesmo, né? Porque aí não tem muito melhor do que ele. Uma coisa falaram outra, aqui do Renato Gaúcho. Tá. Também assim, pode ser. Não é que também muito pior, muito melhor. Assim, o técnico brasileiro é mais ou menos esse nível, sabe? Tem momentos em que ele tá um pouquinho melhor, momentos que ele tá um pouquinho pior. Acho até o Dorival, no geral, melhor que o Renato Gaúcho. Mas assim, ou desiste de técnico estrangeiro de uma vez, ou explora de verdade esse mercado, tendo um pouquinho mais de criatividade para ir além do melhor técnico do mundo, né? Porque não pode ser assim, técnico estrangeiro, aí é só o Guardiola ou nada, porque eu não consigo pensar em mais nenhum. Não, tem outros técnicos estrangeiros no mundo. O mundo é bem grande. Vários países formam treinadores. E ao mesmo tempo, Bruno Bonsante, fazer uma coisa que a Espanha, por exemplo, conseguiu fazer, que enquanto trabalha no hoje, vai formando o técnico de amanhã, porque você não precisa esperar o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil para pegar o do São Paulo, ou o Flamengo ganhar a Libertadores para pegar o do Flamengo. Vai formando para quando chegar o seu técnico, chegar a hora certa, o seu técnico está pronto. A Espanha conseguiu fazer isso. A Espanha conseguiu fazer isso. E outras seleções também já caminham nesse sentido. O Brasil tem o Ramon Menezes. O da Inglaterra era esse também, né? O Southgate também foi formado. Para pegar um nome que eu acho que foi desperdiçado, que poderia ter treinado o time de base do Brasil, é o Fernando Seabra, que agora está no Red Bull Bragantino. Era um nome que é muito falado há muitos anos na base, como um grande técnico da base, aí acabou sendo técnico do Cruzeiro, já foi demitido, está no Red Bull Bragantino. Mas ele é muito bem avaliado dentro da base, as pessoas que a gente conhece da base falam muito bem dele. Era um cara que você poderia, vamos colocar ele na seleção sub-17, sei lá, sub-20,
que é o que se fez com o Ramon, e tentar, né, apostar nele, investir na formação dele, faz esse cara trabalhar, fazer os cursos da UEFA para ver se, né, ajuda a ter uma formação melhor, enfim. E O que atrapalha esse entendimento, eu acho, é que a maneira como o Brasil. O que atrapalha isso é o entendimento que o Brasil, né? A seleção brasileira é o ápice da carreira de treinador, né? Pois é. Então, quando você coloca um Fernando Seabra ou um treinador iniciante, as críticas imediatamente vão ser de que ele não tem cancha para ser técnico da seleção brasileira, não tem tamanho, blá blá blá. Não, isso, mas acho que é nem digo menos... na seleção principal, né? Eu digo, o Seabra podia ter sido trabalhado, estar agora no lugar do Ramon. É né? que a ideia do Yamin era eventualmente chegar lá, né? Mas para ele estar preparado para isso, como na Espanha, ele trabalhou vários anos na base, né? Então, ter treinadores que você tem qualidade na base e trabalhar esses treinadores já na base da seleção brasileira, né? Levar um cara desse, poderia ajudar. É que o problema é que as bases brasileiras é política, né? Você coloca lá caras que você gosta, confia, amigo de alguém, enfim. Isso. O Ramon não fez trabalho para isso ainda. Eu quero mandar um abraço para o Gabriel. Ele pergunta se eu acredito que a parte mental do Botafogo pode ser um empecilho. Sempre pode, acho que principalmente na Libertadores, Gabriel, porque é um jogo só, jogo único, campo neutro, é um ambiente muito específico e não precisa ser o Botafogo. Qualquer time pode tropeçar no mental num jogo desse, porque é um jogo muito específico. Acho que nos pontos corridos é menos mental e mais ajuste fino. O Botafogo está muito ajustado defensivamente, mas precisa qualificar um pouco melhor as oportunidades que cria. O Botafogo fica bastante com a bola no campo de ataque, mas está faltando qualificar melhor as chances. Às vezes cruza em hora que dá para carregar um pouquinho, às vezes arrisca chute de fora da área quando tem espaço para dar uma tabelada. Acho que é ajuste fino, porque o time do Botafogo está chegando bastante. Eu não vejo durante o jogo o Botafogo com problema mental. Gabriel, um abraço para você. Cecília Madeira. Quero mandar um abraço especial para o José Armando, que faz aniversário hoje e está nos ouvindo. Muita saúde, viu, José Armando? Obrigado pela companhia, obrigado por deixar a gente fazer parte do dia do seu aniversário. Um abraço para o Wanderson. Rapaz, o Wanderson lembra do que o Matias não está hoje, né? O xadrez verbal tem 7 horas e 50 minutos. Está à sua disposição nos agregadores de podcast. Getro, um abraço para o Felipe Nobre Figueiredo também. Mas são 7 horas de podcast. Cara, de graça, viu? É conteúdo de graça. Eles poderiam fazer um programa de 30 minutos, eles ganhariam a mesma coisa, mas eles fizeram. E para fazer um programa de 7 horas e 50, você estuda outras 7 horas e grava outras 2 horas a mais. Então, eu não sei quando que eu consigo ouvir 7 horas de um podcast, mas quem consegue, quem quer separar, tem 10 entrevistas. Eu acho que não tem, nem na mídia com uma redação cheia de funcionários, um material tão grande sobre o que aconteceu no Brasil nessa semana. Então, um beijo para o Matias, um beijo para o Felipe. Gladson Rafael, meu amigo, a gente se machuca, vai na banha aí, porque depois de uma idade jogar bola é complicado. Antônio Filho, um abraço. Carlos da Cunha, Vinícius Carrillo, que saiu de Bremen para Mato Grosso. Tem voo Bremen, Mato Grosso, Vinícius, ou você pingou aqui e ali? Manuel Vitor, um abraço para você também. Fernando Andrade. Pablo, Daniel Cohen, o Gomes me pergunta, o Gomes está com o distintivo do Sergipe, ele me pergunta Maceió ou Aracaju. Eu não vou ser indelicado com você, Gomes, então empate. Mas você sabe minha resposta. Renato Mucchiuti, um abraço para você, ele fala sobre a Bolívia para a Copa. Bolívia ou Venezuela, né? Qual seria uma onda maior? Eu acho que as duas seriam ondaças. A gente pode especular um pouquinho isso daqui a pouco, porque agora eu vou falar de KTO com vocês. Leandro Stein vai preparar a palavra para falar de Cruzeiro e Racing assim que a gente voltar do momento KTO. KTO.com é o endereço, Mcampo é o cupom. Você, com esse cupom, se for marinheiro de primeira viagem, ganha 20% de free bet nas suas primeiras apostas. Você lá encontra as KTOs, a malandrinha. A aposta esportiva deve ser para se divertir. No entanto, a gente vê que muita gente se vicia e perde a mão. Não se permita. Se sentiu viciado, pede ajuda, fecha o site. Se sentiu ansioso, está embriagado, está distraído, está fazendo outra coisa, está de péssimo humor, não está conseguindo dar atenção para o negócio, deixa para lá, porque site de aposta tem que ser seguro e divertido. Felipe Lobo e Bruno Bonsante, cada um traz uma dica. Eu começo com você, Bonsa.
Vamos lá, tem novo treinador no Manchester United. Rubem Amorim chegou essa semana falando todas as coisas certas, esperança, blá blá blá. E acho que um time que já tinha melhorado, né? Já tinha tido efeito pós-demissão de técnico de Van Nistelrooy, consegue vencer o Ipswich mesmo fora de casa. Tá 1,61 a cotação do Manchester United para esse jogo, que acho que pelas circunstâncias é uma cotação um pouquinho alta. Dortmund e Freiburg pela Bundesliga, e a linha está em 2,5, que é raro na Bundesliga, né? Pagando 1,60. E a gente já falou bastante sobre a defesa do Dortmund, né? E como o Freiburg é perigoso, né? Inclusive está à frente do Dortmund na tabela nesse momento. Eu não descartaria, a dica é o over 2,5, mas eu não descartaria um Freiburg ou empate a 2,10 para essa partida, dados os momentos dos dois times. Também acho que é uma cotação interessante se você quiser ser um pouquinho mais audacioso. E na Itália, o Napoli recebe a Roma e está pagando 1,75. Aí é bem simples, o Napoli acho que é melhor do que a Roma. E aí, quase 75% de retorno é interessante. Bobo. Bom, eu vou dizer que eu peguei essa mesma do Napoli-Roma, mas para pegar uma coisa diferente desse jogo, eu também acho que a vitória do Napoli tá muito atraente. Mas tem o mais de 2,5 gols que tá 2,5, 2,05, que é interessante também, porque é um jogo. A gente tem a volta do Claudio Ranieri, né? Deve ser interessante. É um Ranieri contra Conte. É um duelo interessante, assim. E o Ranieri. Enfim, ele é romanista, né? Ele é assumidamente torcedor da Roma. E imagino que ele vai tentar fazer alguma coisa diferente lá. Pode ser que dê um jogo movimentado. O clássico do fim de semana na Itália, Milan e Juventus. Aprendendo as lições na vida, eu vou apostar em mais de 2,5 gols em 2,16, porque em Juventus e Inter eu coloquei menos de 2,5 gols e foi 4-4. Então, dessa vez eu vou em mais de 2,5 gols. Por fim, uma que pra mim é a mais fácil desse fim de semana, assim, que é Celta e Barcelona. Porque não tanto pelo Celta, muito pelo Barcelona. O Barcelona é um time muito confiável, talvez o mais confiável neste momento na Europa. E a vitória tá pagando 1,64, que eu acho que é uma cotação boa para um time que é bastante favorito. E hoje talvez seja o melhor time em nível de atuação no futebol europeu. KTO.com, beijo, um abraço pro time da KTO lá no sul do Brasil. Alô, Rodrigão! Aposte para se divertir, aposte com responsabilidade, só aposte aquilo que você pode perder. Se alguém falar para você, aposte com coragem, é agora, é a sua vez, desconfie e julgue essa pessoa, porque essa pessoa está tentando mexer com as suas emoções. E site de aposta não é sobre ter coragem, é sobre se divertir com a cabeça no lugar. Leandro Stein, é o seguinte, em 1992, o Cruzeiro alinhou para uma final contra o Racing Clube com Paulo César, Paulo Roberto, Luizinho, Célio Lúcio e Nonato. Marco Antônio Boiadeiro, Douglas e Luiz Fernando Flores, Betinho no engante e o ataque dos gaúchos, Renato e Roberto. Renato Gaúcho e Roberto Gaúcho. Jair Pereira, o técnico. Do outro lado tinha o goleiro Roa, o selecionável Jorge, tinha o Rubem Paz, tinha o Matossas, 2 uruguaios, tinha o Gustavo Costas, que hoje é técnico do Racing, e essa foi a última final que o Racing jogou de competição sul-americana. Voltou agora a uma decisão, quis o destino que de novo contra o Cruzeiro, Assunção receberá uma festa bem interessante amanhã, embora sem o Samuel Rosa, porque preferiram levar um cara chamado Berro d'Água, que é do Tia Anastácia. Eu entendo que o Tia Anastácia tem uma relação com o Cruzeiro, mas leva o Samuel Rosa, leva o Samuel Rosa. Que tal para você? Teremos uma final, acho que bem interessante, hein? A gente sempre fica nessa expectativa de ver decisões continentais. Essa me parece, do ponto de vista de equilíbrio técnico, muito, muito legal, muito equilibrado, e a história dos dois times, porque a gente não pode esquecer, eu acabei de citar um pouquinho o Racing, os anos de espera do Racing, mas só o torcedor do Cruzeiro sabe o que viveu nos últimos 5 ou 6 anos. Bom, quando foi definida essa final, ficou muito na minha cabeça que parecia um jogo de Supercopa, né? Porque, vamos lembrar, foram 2 finais de Supercopa
decididas por Racing e Cruzeiro, a primeira em 88, né, a primeira final de Supercopa com o título do Racing, e a segunda em 92 com o título do Cruzeiro, e eram momentos simbólicos que dá até para a gente fazer paralelo com a atualidade, né? O Racing, o título de 88, ele tem bastante peso para o Racing, porque o Racing já vinha, né, desde 67 sem ganhar títulos continentais, tinha esse jejum, e a década de 80 do Racing marcou um período de rebaixamento, né? Foi o primeiro time campeão da Libertadores a ser rebaixado na sua Liga Nacional. Então foi uma conquista bastante simbólica para o Racing, pensando também em personagens, né? O Gustavo Costa já estava em 88, mas também tinha Fidjol, tinha o Alfio Basile, que era do time campeão da Libertadores em 67, era o técnico, tinha Rubem Paz, enfim. E o Cruzeiro em 92, esse título ele é bastante especial também, né? O Cruzeiro ganhou a Supercopa também em 91 para a construção de um Cruzeiro que era muito copeiro, né? E que foi um Cruzeiro que voltou a ter muita força no cenário nacional e no cenário internacional em si, pensando no hiato, né? Desde os anos 70 até chegar nesses times dos anos 90, que acaba culminando até na conquista de 97 da Libertadores pelo Cruzeiro, que é até curioso a gente pensar, né? Que foi a melhor campanha do Racing na Libertadores nos últimos 40 anos, que foi o Cruzeiro... o Racing chegou na semifinal e perde justamente pro Sporting Cristal, tomando uma virada, então tinha uma chance dos dois se enfrentarem nessa decisão de 97, não aconteceu por muito pouco, né? E o Racing desde então não tinha chegado, né? Desde das últimas das campanhas dos anos 90, dos anos 80 e 90, não tinha chegado numa final, desde 92, da campanha da Supercopa de 92, não tinha chegado a uma final continental. E o Cruzeiro também, se a gente for pensar, né, assim, o título de 97 acaba sendo o último de grande peso, né? Ainda teve uma Recopa depois em 98, teve o vice da Libertadores em 2009, mas tem esse ato do Cruzeiro continental. E transportando para a atualidade, é um Cruzeiro que vive o inverso com aquele Racing de 88, né? Porque é justamente um Cruzeiro que tem esse jejum e que vem de um período amargo de segunda divisão, vem dificuldades grandes em relação à sua, enfim, a sua história, né? Mesmo tendo uma década passada bastante vitoriosa no nível nacional, não conseguiu transportar isso para as competições continentais, e existe essa memória da torcida cruzeirense em relação às glórias em Libertadores, em Supercopa, enfim, que essa Sul-Americana pode trazer. E o próprio Racing, né? Ele acaba tendo esse ato de tantos anos, né, de mais de 3 décadas fora das decisões continentais, embora o Racing, na última década, tenha conquistado títulos importantes no Campeonato Argentino, resgatando ídolos, né, pensando no que foi a passagem do Diego Milito como jogador pelo clube, do Lisandro Lopes. Então tem toda essa questão também para o Racing, né, assim, reivindicar novamente essa força continental, embora tenha boas campanhas recentes na Libertadores, não foi nada tão longo e nada que traga esse orgulho, né? Pensando no Racing, que já teve na Supercopa de 88, na Libertadores 67. Aí só para destacar também, acho que falar um pouquinho do Racing, de personagens interessantes, acho que tem 3 nomes para ficar de olho nessa final em especial. A gente pode aprofundar sobre o Cruzeiro depois, mas o Racing, um é o Quinteiro, né? Que assim é um cara que a gente sabe que ele é um talento especial e ele tem a Libertadores de 2018 dele pelo River Plate, foi um negócio espetacular, e agora tem todo esse renascimento no Racing, né? Um cara que ele oscila bastante, ele tem questões físicas, né? A própria questão com peso, mas ele é muito talentoso e ele acaba sendo uma liderança técnica para esse Racing finalista. O Maravilha Martínez no ataque, que tem uma história de vida, né? Muito marcante, ele chegou a ser preso injustamente, e isso acarretou dificuldades até no início da carreira dele, que ele não tinha oportunidades, né? Ele chegou a trabalhar em empregos comuns até de fato deslanchar na carreira dele, e esse momento no Racing acaba sendo uma reviravolta grande, né? Ele já é bastante rodado, mas é o ápice da carreira dele. E o Arias no gol também é um personagem importante aí nessa construção do Racing nos últimos anos, porque é um goleiro que foi importante em diferentes momentos, é remanescente do time campeão argentino em 2019 e acaba sendo uma liderança
pro Gustavo Costas, que aí é um personagem muito grande também, pegando esse período como jogador, um cara essencial nessa reconstrução do Racing dos anos 80 para os anos 90, e acaba trazendo um pouco dessa nostalgia para dentro do clube também. Saberemos... Diga lá, Lubinho. É muito. Tá sendo tratado na Argentina, né? Como o Stein lembrou, né? O que representa isso tudo pro Racing. E tá sendo muito falado na Argentina sobre a mobilização da torcida do Racing, né? Acho que esse é um motivo importante para a gente, provavelmente, pela primeira vez nos últimos anos, ter uma final de Sul-Americana com estádio cheio, né? Virou um problema isso. Nas últimas finais, a Copa Sul-Americana parecia um jogo de 10ª rodada de Liga Nacional com 2 times irrelevantes em campo. O estádio dava essa sensação, porque a gente tinha pouca gente muitas vezes. Dessa vez a expectativa é grande de ter público grande, e até a Conmebol precisou tomar medidas, né? Porque torcedores do Racing estavam tentando comprar ingressos para o setor do Cruzeiro, inclusive, né? Porque estava muito difícil conseguir os ingressos. O Rafael Sibila, no Sport TV, deu uma informação que eu acho muito interessante, que ele falou que a Conmebol cruzou os dados, porque tinha muito argentino comprando com cartão brasileiro. E aí a Conmebol falou, peraí, tem coisas... tem algo estranho, né? Porque para comprar para o setor do Cruzeiro tinha que ter cartão de crédito brasileiro. Mas aí o cartão de crédito era brasileiro e os dados eram de um argentino, de um documento argentino e tudo mais. Então a Conmebol falou, peraí que isso aqui não tem algo errado. Também informação do Sibila, que boa parte dos ingressos neutros, né, que foram vendidos, foram para cidadãos da Argentina. Então a gente deve ter muito torcedor do Racing. Imagino que vai ter o setor do Cruzeiro cheio também. A torcida do Cruzeiro está se mobilizando para ir para o Paraguai. Sim. Então vai ser uma festa interessante, que é algo que falta, né? Eu sempre falo aqui, você sabe, né, para mim a Copa Sul-Americana é mais importante como título do que a Copa do Brasil até. Mas a gente Copa do Brasil paga mais do que o brasileiro, né? Não, gente. Mas aí eu acho que isso a gente não tem no Brasil, mas fora do Brasil isso é muito claro, assim, é um título muito valorizado. Então a gente deve ver um ambiente de estádio como a gente gosta de ver numa final continental, que talvez lembre essas finais continentais que Cruzeiro e Racing protagonizaram em 88 e 92, que foram confrontos grandes, né? E te dou outra informação boa. O Racing e o Cruzeiro jogarão com seus kits titulares. Tradicionalíssimos, né? Inclusive. Porque sempre dá medo, né? Ainda mais quando tem time azul. A FIFA, Conmebol, adora pôr um time todo de branco e um time todo de azul, né? Vai todo mundo jogar bonitinho. Racing de camisa listrada e calção preto, Cruzeiro de camisa azul e calção branco. Pablo Johnson virou novo membro, a gente agradece demais, muito obrigado. Considere você também, se gosta do nosso trabalho e entende qual é o tamanho da correria, da comunicação independente que a gente produz, torne-se membro, parece pouco, mas é bastante pra gente. Ô Bruno Bonsante, deixando a final da Sul-Americana para amanhã, saberemos amanhã como é que vai acontecer, que bicho vai dar. Eu quero usar o tempo que nos resta aqui, que ainda é um tempo bem generoso, diga-se de passagem, para a gente se debruçar sobre a seguinte notícia. Premier League restringe multiclubes. É a bola que está pingando, é a doença que está chegando, você começa dando uma tossidinha, uma rouquidão, depois espirra, mas é só um espirrinho, parece que é só uma gripe, aí quando você vê, você já está bastante gripado, dali a pouco é uma pneumonia. O futebol não pode adoecer, o futebol corre riscos, e eu acho que a questão dos multiclubes misturada com a maneira de viver a vida que a Premier League escolheu para si, que é uma maneira de dinheiro onde não se pergunta a origem, apenas se usa o dinheiro,
Que bom que a gente tem uma intenção, um primeiro momento, um movimento de restrição. Queria que você desse a sua opinião e também explicasse para quem não leu sobre do que se trata, né? O que a Premier League, o que significa essa restrição que a Premier League está querendo colocar aos multiclubes. A restrição, a Premier League mudou algumas das suas regras das transações entre partes associadas, né? Que significa ali empresas do mesmo dono, né? O que envolve clubes e às vezes outras coisas, né? Como companhias aéreas, como o que quer que seja. Isso parte de um processo, de uma contestação legal do Manchester City no meio desse ano em relação a essas transações de partes associadas, porque elas estão no coração das 100 zilhões de acusações de irregularidades financeiras contra o Manchester City. Porque a acusação de patrocínios inflados, por exemplo, entre propriedades do mesmo dono, é a principal denúncia contra o Manchester City e é abordado por essas transações, por essas regras de transações de partes associadas, que inclusive foram mais apertadas, né, quando a Arábia Saudita comprou o Newcastle, pelo mesmo motivo também, para evitar que a Arábia Saudita colocasse dinheiro no Newcastle por meio de patrocínios. O argumento do Manchester City, naquele momento, era que as regras eram injustas porque os patrocínios entre propriedades do mesmo dono eram considerados ilegais se não fossem de valor de mercado, né? A Premier League exige que pode, mas este seja de valor de mercado. Mas que é injusto porque a mesma regra não era aplicada a empréstimos de donos dos clubes para os seus próprios clubes. Porque esses empréstimos são muitas vezes, eles às vezes são feitos em troca de participação acionária, mas eles muitas vezes são feitos só por serem feitos e sem juros, né? Ou com juros abaixo do valor de mercado. O painel que julgou essa questão decidiu a favor da argumentação do Manchester City. E a Premier League, ao mesmo tempo, também reivindicou vitória, porque ela disse que o painel reconhece que as regras de transações entre partes associadas são necessárias para manter a sustentabilidade da Premier League. Então, os dois lados reivindicaram vitória. Aí o que acontece a seguir é que a Premier League esse painel identificou 3 problemas nas regras específico das regras da Premier League, enquanto o Manchester City estava dizendo, tá vendo, é tudo roubar, é tudo errado, é tudo ilegal. Aí o que a Premier League fez foi correr para consertar essas regras. E uma dessas mudanças, a principal mudança, é que agora os empréstimos eles precisarão ser com juros de valor de mercado. E esses juros vão ser abordados, né, dentro das regras de fair play financeiro, de sustentabilidade, blá blá blá, da Premier League, o que já acontecia na UEFA, né? Então agora os dois controles financeiros estão alinhados. Eu acho que o que isso tem a ver com multipropriedades é que, assim, você tem, né, dentro de tem uma tendência, né, a regulamentar essas redes de empresas e de propriedades que estão sob um mesmo guarda-chuva, né? Acho que não influencia diretamente nesse sentido, mas é uma regra a mais que bloqueia tentativas de você, dentro do mesmo grupo, maquiar as contas. E acho que assim, acho que vale lembrar, desculpa, é que o Manchester City votou contra, que é mais curioso, né? Porque foi ele que fez esse argumento no painel no meio do ano, mas ele votou contra porque ele quer que a questão continue, né? Porque ele quer poder argumentar no julgamento das 100 zilhões lá de acusações que as regras pelas quais estão sendo acusadas são injustas. Então, se a Premier League muda essas regras antes de chegar ao veredito, esse argumento não tem mais valor, né? A argumentação do Manchester City oficialmente é de que ele quer esperar a avaliação do painel inteiro, né? Que é o recurso e tudo mais, mas a Premier League correu para mudar antes que isso aconteça e com um apoio até mais forte do que ele esperava.
só 4 clubes votaram contra, né? O City, o Aston Villa, agora eu esqueci os outros 2, mas 4 clubes votaram contra. Newcastle e Forest. Newcastle e Forest, isso. Não, e para reforçar que assim, um dos temores desse tipo de coisa e que acaba afetando, além dessas coisas de patrocínio que já desde 2011, 12 já se fala sobre, por exemplo, o Etihad, quanto que a Etihad paga para o Manchester City, já era uma questão. Mas tinha um temor também que começasse a ter transações entre os clubes, como a gente já viu, clubes de mesma propriedade, usando valores que não são de mercado. Então, digamos, eu tiro o jogador, um clube saudita tira um jogador importante de um rival do Newcastle, contrata esse jogador e um ano depois o Newcastle contrata esse jogador com salários pagos pelos sauditas. Assim, tem questões que... Essa é uma das preocupações, mas além disso, principalmente essa questão dos patrocínios e dos investimentos, dos empréstimos, porque tinha brechas, os caras sempre acham brechas para esse tipo de coisa. Então essa coisa dos empréstimos não tinha essa clareza que a Premier League quer dar, e é uma pressão que a Premier League está sofrendo dos outros clubes, né? Esses clubes se colocaram contra, mas a Premier League se considera vitoriosa também porque ela está sendo pressionada. Então para ela era importante conseguir passar essa medida, porque ela ganha prestígio com os próprios clubes, né? Os clubes fazem parte, não é uma federação como é aqui no Brasil, então tem menos influência política, mas é importante para a Premier League conseguir manter uma certa harmonia dentro ali dos clubes, porque a gente sabe que, por exemplo, o PSG e os seus dirigentes conseguiram ganhar uma projeção de poder muito grande com o Nasser Al-Khelaifi hoje se tornando presidente da ECA, né, da Associação de Clubes Europeus. Então ele tem uma influência muito grande na UEFA. Era importante para a Premier League traçar essa linha para falar, não, aqui quem manda sou eu e aqui vai ser assim. Então tem questões que são político-administrativas, digamos assim. Não é uma política do jeito que a gente tem aqui no Brasil, que é uma questão de se manter no poder, porque não é bem esse o caso, mas tem uma questão que a Inglaterra é muito criticada justamente porque fez vista grossa durante muito tempo, ainda faz um pouco, mas está sendo pressionada a deixar de fazer por causa desse tipo de coisa, e não é só no futebol, né? A Inglaterra faz essa vista grossa com qualquer investimento estrangeiro. A gente já viu isso com empresa de mídia, a gente já viu isso com indústrias, com indústria automotiva, enfim. A Inglaterra tem esse histórico muito mais leniente do que, por exemplo, os países continentais da Europa, que têm restrições maiores, né? E assim, são 14 clubes da Premier League que devem dinheiro para os seus donos, né? Isso vai ter que ser corrigido, né? Ajustado até, acho que tem 50 dias para isso acontecer. Tem casos de má gestão claros, né? Como 450 milhões de libras emprestadas pelo Farhad Moshiri para o Everton, né? Que basicamente financiou ali uma tentativa de elevar o patamar do clube e não deu certo. E sinceramente, acho que é justa a argumentação do Manchester City, viu? Que assim, se você não pode dar dinheiro por meio de patrocínios, porque você pode em meio de empréstimos sem juros ou com juros baixos demais. Então eu concordo que eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, as duas coisas não podem acontecer. Mas você tem também 370 milhões de libras emprestadas para o Brighton, né? Pelo Tony Bloom. E esse é um clube que a gente ama a gestão, né? E que é muito bem administrado mesmo. Mas é um clube que, para competir na Premier League, precisa de um aditivo de dinheiro, né? E acho que a gente acaba chegando ali a uma questão que a gente não quer Manchester City e Paris Saint-Germain, né? A gente que infla o mercado, bota um monte de dinheiro e tudo mais. Mas acho que tem um ponto em que um investimento bem feito, né, por donos mesmo, que mude o patamar do clube de uma hora para outra, podem ser saudáveis. Então acho que também tem uma discussão aí a ser feita sobre qual que é o ponto de injeção de dinheiro pelos donos que pode ser benéfico para o futebol. Na minha opinião, o Brighton é muito benéfico para o futebol. Então a gente tem que ter essa discussão também. Meu amigo, minha amiga, a sua companhia é muito cara para a gente. Te agradeço de ter passado esses minutos todos. A gente
Toda segunda e sexta chega com um episódio novo, a gente eventualmente traz material novo no canal do Meio Campo e a gente pode trazer novidades a qualquer momento, porque somos produtores, somos jornalistas, gostamos da comunicação e estamos no jogo, estamos em campo, estamos sempre tendo ideias, tentando produzir, sempre que dá pé, sempre que dá fôlego, sempre que pinga uma grana, sempre que é possível, a gente está aumentando ainda mais os nossos pontos de contato com você, que topa nos ouvir, que nos conhece, que banca a nossa participação aí no grande debate de futebol, o grande debate esportivo. A gente não chega em tantas pessoas como a gente acha que merecia, mas faz parte. A gente milita na comunicação independente e faz isso com muito, 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 muito carinho e responsabilidade. Beijo, Leandro Stein. Até segunda-feira. Beijo, até segunda. E só um destaquezinho para a data FIFA para não passar batido. Indonésia ganhando da Arábia Saudita, né? Assim, baita história dessa data FIFA, até porque, repito algo que eu já falei em inúmeros programas, assim, a torcida na Indonésia é um negócio insano. Os caras são fanáticos, existe uma cultura de torcida lá que é muito grande, inclusive com muitos episódios de violência, infelizmente, mas uma grande vitória comandada pelo Marcelino Ferdinand, e a Indonésia é um desses países que aproveita os jogadores com outras origens, né? No caso, a Indonésia era uma colônia holandesa e tem muitos jogadores de origem indonésia que nasceram na Holanda, que defendem a seleção. Um exemplo curioso que inclusive pintou nessa data FIFA foi o irmão do Reinders, né? O irmão do Reinders, o Eliano Reinders, os dois, o Tiani, que joga no Milan, e o Eliano são filhos de mãe de origem indonésia e pai de origem holandesa. O pai deles, inclusive, foi jogador de futebol e está nessa seleção. São algum desse caldo que ajuda a Indonésia a estar disputando, né? Que é um grupo bastante equilibrado, que o Japão está disparado na frente, mas de resto, todo mundo na briga, e vai ser bastante interessante para essas últimas 4 rodadas das eliminatórias asiáticas. Valeu, gente, até segunda. Valeu, Lobo. Tchau, tchau. Valeu, só para dar destaque de novo para a final da Sul-Americana, né? Nesse sábado, 17 horas, transmissão do SBT, ESPN, Disney Plus e Paramount Plus. E muito importante para o Cássio, né? Pode ganhar um título de um cara que ganhou muitos títulos na carreira internacionais, mas não ganhou a Sul-Americana, pode ganhar a Sul-Americana. Eu ficaria de olho também no Matheus Pereira, que para mim é um candidato à seleção brasileira, um jogador que tem potencial para estar nesse grupo da seleção brasileira, porque é uma posição que o Brasil tem sofrido. É um jogador para ficar de olho. E no lado do Racing, o Adrian Maravilha Martinez é o artilheiro do time, tem ido muito bem, além do Quinteiro que a gente falou, que é um poço de talento, né? Tenta todos os jogos fazer gol olímpico, ele vai tentar de novo fazer nessa final. Então acho que é um jogo que é bastante destaque. Eu tô com uma expectativa ótima para esse jogo, o que não tem acontecido, né? Reforçando que as finais de Sul-Americana têm sido um pouco xoxas, né? Essa tem cara de, como a gente falou, tem cara de Supercopa da Libertadores, que era um torneio bem legal, né? Não cabe no calendário atual, evidentemente, mas era um torneio de grandes, né? De times grandes. Então a gente vai ver duas equipes campeãs de Libertadores, 2 equipes tradicionais, de peso, de torcida, o que vai ser muito legal. Então esse é o meu destaque. Segunda-feira falaremos sobre o vencedor e a final e tudo mais. Até segunda. E um beijo para você, Bonzinho. Um beijo. Guardiola renovou o contrato com o Manchester City por 1+1, né? Um ano com opção de +1, despedaçando o sonho dos outros torcedores da Premier League, que esperavam que não fosse mais necessário ganhar 100 pontos para conquistar um título inglês, pelos próximos 2 anos, talvez seja. Eu li uma análise do Horry Smith, que é um jornalista americano um jornalista do New York Times, né? Que é muito bom, dizendo que a decisão, assim, para onde o Guardiola iria, né? É a grande questão, porque por mais que ele seja um romântico, porque ele seja tido como um romântico, né? Muita gente veja o Guardiola como um amante do jogo bonito, amante da estética do futebol. Ele não é. Ele é um psicopata que gosta de ganhar todos os jogos, como muitos outros treinadores do calibre dele, né? Não digo psicopata com a conotação negativa, mas com o desejo de ganhar, né? Ele não joga da maneira como ele joga porque ele acha que é bonito. Ele joga porque ele acha que é a maneira mais
eficiente de ganhar jogos de futebol. E para fazer isso ele precisa de jogadores, né? E são poucos os clubes do mundo que têm capacidade financeira de dar os jogadores que ele precisa. Ele já treinou 3 deles, ele não vai treinar outros clubes da Inglaterra, eu acho que é muito difícil, ele não vai treinar o Real Madrid. Sobraria o PSG, que é meio que fazer a mesma coisa que ele já fez no Manchester City. Então, a conclusão do artigo é que para o Guardiola seria uma decisão não de deixar o Manchester City, mas de deixar o futebol de clubes. E aí ele poderia ou se aposentar, ou tirar um sabático, ou ir para o futebol de seleções. E aparentemente ele ainda não está pronto para fazer isso, porque pelo próximo ano, né, e talvez por mais um, o Guardiola ainda estará no Manchester City. Depende do Ronaldo ganhar a eleição da CBF, né? Vocês viram isso, né? Que saiu essa. Se o Ronaldo ganhar, ele teria um acordo, não, um convite feito já previamente ao Pep Guardiola. Vou te dizer que o Ronaldo seria melhor que o Edinaldo, viu? Qualquer coisa seria melhor que o Edinaldo. A gente quase qualquer coisa. A gente volta na segunda-feira. Seria melhor que o Edinaldo. A caneta, sem dúvida. É que tem um ou outro humanoide que seria capaz de piorar a situação. Mas uma caneta certamente seria melhor que o Edinaldo. Até porque uma caneta, enfim, escreve, né? Assina as coisas, né? Então toma decisões ali. Você precisa de uma caneta, né? O Edinaldo. O Ramon Menezes continua empregado pelo Edinaldo, por exemplo, para a gente não fugir da pauta. Eu vou embora, a gente volta segunda-feira. Eu só lembro, senhores, que os indiciados de Brasília usavam codinomes para conversar em um grupo, e esse grupo se chamava Copa 2022. Eis os codinomes: Alemanha, Argentina, Brasil, Áustria, Gana e Japão. A Áustria não participou da Copa de 22. Nem da de 18, nem da de 14, nem de 2010. Desde 98, né? Não tem condição. Vocês precisam levar a sério algumas coisas. Se vocês não conseguem levar a República e a democracia a sério, pelo menos a Copa do Mundo, vocês tenham dito, né? Por favor. Você tem 32 seleções, países para colocar de codinome. A Áustria não. Ou então muda o nome do grupo. Beijo, gente. Até segunda-feira.